Toda mensagem bíblica precisa de uma introdução, algo para você cativar o interesse das crianças. Você precisa da atenção das crianças para elas ouvirem a mensagem, o conteúdo que você tem, né, para revelar para elas. E todos nós que somos cristãos temos um grande conteúdo, um conteúdo de muita importância, que são as boas novas de salvação. Você precisa ser habilidoso nessa arte de comunicar, principalmente a mensagem de salvação. Nós vamos estar falando sobre isso sábado. Eu tenho uma história aqui na minha mão, são esses cartazes que também você pode adquirir, você pode ter todo esse material em cartazes assim, ó. Eu plastifico, tá vendo? Tá plastificado, porque esse material, assim, se você plastificar, dura para sempre, é muito bom. Então, uma introdução aqui. Você sabe o significado do seu nome? Toda criança tem um nome, né? Eu tenho um nome. Meu nome é Keila. E sabe qual é o significado do meu nome? Eu postei hoje no Facebook. Se você tem no Facebook, eu postei lá. Eu fui pesquisar o significado do meu nome e tá lá. Keila é de origem hebraica, aquela que reúne os membros de uma congregação. Eu gostei muito do significado do meu nome, dizendo que o meu nome significa uma pessoa que reúne os membros de uma congregação. Legal, né? Qual é o significado do seu nome? Você sabe? Naquela época da Bíblia, as pessoas tinham nomes que tinham significados. E as pessoas até mudavam os nomes se a vida dela mudasse. Por exemplo, Saulo virou Paulo. Houve uma grande transformação na vida dele. Abrão virou Abraão. Sarai se tornou Sara. Entre outras pessoas que tiveram seus nomes modificados. Você sabe que Jacó, filho de Abraão, teve o seu nome mudado para Israel. E assim a gente vai ver na Bíblia várias pessoas que tiveram seus nomes modificados, porque o significado do nome é muito importante. Hoje em dia as pessoas não falam mais sobre o significado dos nomes, e aquele nome que a pessoa recebe quando ela nasce, ela fica pro resto da vida com aquele nome, não é mesmo? Mas antigamente não era assim. O nome era o significado muito importante, e as pessoas mudavam os nomes dependendo da mudança que houve na sua vida. A Bíblia conta a história de um menino que recebeu um nome que tinha um significado muito feio. Esse menino se chamava Mefibosete. E Mefibosete significa vergonha. Já pensou você se chamar vergonha? Vergonha, vem aqui! Vergonha! Vergonha, vai pra lá! Já pensou? Seu nome ser vergonha? Esse era o nome do menino. Mas na verdade, esse menino, ele nasceu rico. Ele era filho do príncipe, ele era neto do rei Saul, né? E esse menino se chamava Mefibosete, que significa vergonha. O pai dele era Jonatas, que era filho de Saul, que era o rei de Israel. A Bíblia conta que um dia esse menino chamado Mefibosete sofreu um acidente. E na verdade ele caiu, né, do colo de sua babá. Ele tinha uma moça que se chamava Ama, que é a mulher que cuida das crianças. E o Mefibosete caiu. Na verdade, houve uma grande tragédia na sua família. O seu avô Saul, o seu pai Jonatas morreram numa guerra. E a empregada Ama estava muito nervosa naquele dia de agitação no palácio do rei. E ela deixou esse menino cair e ele ficou com sequelas do dia desse acidente. Na verdade, Mefibosete se tornou manco, né, paralítico, ele não podia andar, porque a sua perna foi prejudicada. A Bíblia diz que isso aconteceu, ele tinha 5 anos de idade quando ele teve esse acidente. E quando um rei morre, seu filho também morre, sabe, a outra pessoa da descendência, no caso Mefibosete, ele corre risco, porque as pessoas iriam querer matá-lo, né? Então, por isso que a empregada tentou fugir com ele e teve esse acidente. E a Bíblia diz que ele fugiu, a empregada fugiu com ele e levou ele para um lugar bem distante a fim de preservar a sua vida. E ele foi morar, crianças, ele foi morar num lugar horrível, que tinha um nome horrível também. Ele foi morar numa cidade chamada Lodebar. E Lodebar significa lugar deserto, lugar seco, lugar estéril. E imagina você se chamar vergonha e morar num lugar seco, num lugar que não tem nada. Essa era a vida, era a realidade de Mefibosete. Que triste, não é mesmo? Você ter tanta vergonha, perder
a sua posição, porque ele ia ser um príncipe, ele era filho do príncipe, filho do neto do rei. De repente, ele está num lugar distante daquele palácio, num lugar seco, estéril, com esse nome chamado vergonha. Algo muito triste pode acontecer, acontece, na verdade, comigo e com você. Quando nós fomos criados por Deus para sermos como seus filhos e viver no seu reino, na verdade nos distanciamos de Deus. Algo muito ruim aconteceu conosco, que nos tirou da presença de Deus. É o pecado. O pecado é tudo aquilo que nós fazemos, que nos afasta de Deus. Na verdade, existem pessoas que estão tão longe de Deus, fazendo coisas tão erradas, isso traz vergonha. O pecado traz tristeza. O pecado nos deixa em lugares ruins, afastados da presença de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, eu e você pecamos, e por isso estamos longe de Deus. O pecado é terrível. A pior coisa que existe na vida do ser humano é o pecado, é ficar longe de Deus. O pecado merece um castigo, que é ficar separado de Deus. Né? Todos nós nascemos em pecado. A Bíblia diz aqui em Salmo 51, 5: Eis que em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. É o que está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e tudo que está escrito aqui é a verdade. Está no livro de Salmo 51, 5. E o pecado, então, é algo terrível que acontece conosco, que nos tira da presença de Deus e nos deixa bem longe. Aconteceu algo terrível na vida de Mefibosete, e ele foi tirado da presença do seu pai, do seu avô, e foi levado para longe daquele reino, daquele palácio onde ele morava. Agora ele morava em Lodebar. Sabe, depois que o rei Saul morreu, outro rei foi ungido, né? O Israel ganhou um novo rei, e esse rei se chama Davi. Davi se tornou rei de Israel. E você sabe que Davi era muito amigo de Jonatas? O pai do Mefibosete. Eles eram muito amigos. Antes de Jonatas morrer, naquela guerra contra os filisteus, Davi tinha feito um acordo com Jonatas. Eles fizeram um acordo, né, porque eles eram muito amigos, e eles decidiram, eles concordaram que se um morresse, o outro iria cuidar do seu filho. Então, se Davi morresse, Jonatas cuidaria dos filhos de Davi. Se Jonatas morresse, Davi era responsável pelos filhos de Jonatas. E a Bíblia diz que um dia Davi estava lá no seu trono, feliz da vida, muito feliz, porque ele era o rei de Israel. Ele era um homem segundo o coração de Deus, que amava a Deus, mas de repente, crianças, ele se lembrou do acordo que ele tinha feito com Jonatas. Ele sabia que Jonatas já tinha morrido, e ele falou: eu fiz um acordo com Jonatas, eu fiz um pacto com ele, e eu prometi a ele que se ele morresse eu iria cuidar dos filhos dele. Será que resta alguém ainda da família de Jonatas? Será que resta alguém ainda da família de Saul, um sobrinho, um primo, um neto, alguém da família deles, para que eu possa usar de bondade e cumprir com o meu acordo, o acordo que eu fiz com Jonatas? A Bíblia diz, né, que Davi tinha um servo chamado Ziba. Na verdade, o rei Davi tinha muitos servos, como todo rei tem súditos, e ele tinha um servo chamado Ziba. Ele chama então esse servo chamado Ziba e pergunta: Ziba, tem alguém da casa de Saul que ainda existe, né, para que eu possa usar de bondade, misericórdia com essa pessoa, por amor a Jonatas, por amizade a Jonatas, o meu amigo? E Ziba fala: olha, tem uma pessoa que é filho de Jonatas, na verdade, que está muito longe daqui, ele se mudou para Lodebar, né? O nome dele é Mefibosete, ele está lá em Lodebar. Crianças, o rei Davi falou: vai até lá onde ele está, lá em Lodebar, vai lá onde ele está e traga ele aqui à minha presença, porque eu quero ele aqui perto de mim. Não tem problema que ele é aleijado, não tem problema que o nome dele é esse, mas eu quero ele aqui junto de mim. Ziba, você vai lá e traz esse menino para cá. Crianças, assim como o rei Davi enviou Ziba para ir lá em Lodebar buscar Mefibosete, Deus também enviou Jesus ao mundo para poder resgatar eu e você, para que eu e você pudéssemos ficar perto de Deus. Deus enviou Jesus aqui ao mundo. Quem é Jesus? Jesus é o perfeito Filho de Deus. Ele nunca pecou, mas ele veio a este mundo tomar o castigo do seu pecado e do meu pecado. E qual é o castigo para o pecado? A morte. A morte é o castigo
para o pecado. Todos nós merecemos a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não merecia morrer porque ele não tinha pecado, mas ele veio a este mundo justamente morrer no nosso lugar, para ser o nosso Salvador, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão para os pecados. Então Deus enviou Jesus ao mundo. E como que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo como um bebê. E no Natal a gente comemora o quê? O nascimento de Jesus. Jesus veio ao mundo igual você veio, igual eu vim, nasceu da mãe dele, um bebezinho, mas Jesus nunca pecou, então ele não merecia morrer. Mas um dia, alguns homens maus pegaram Jesus, chicotearam Jesus, bateram nele. Saiu o que de Jesus? Saiu sangue. Colocaram Jesus numa cruz, pregaram suas mãos, seus pés, e a Bíblia diz que todo o sangue de Jesus foi derramado. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi morto e sepultado, mas depois de 3 dias Jesus ressuscitou, criança. Jesus está vivo e ele pode salvar você, ele pode todas as coisas. Ele é o Filho de Deus que foi enviado ao mundo para sofrer o castigo do pecado em nosso lugar. E a Bíblia diz que toda pessoa que crê em Jesus está salva dos seus pecados. Jesus veio ao mundo, foi enviado ao mundo para nos levar para perto de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o que está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Assim também, Ziba foi enviado para poder resgatar o Mefibosete, trazer a presença do rei Davi. E você sabe, Mefibosete devia estar nervoso, preocupado. Será que esse rei Davi, esse rei que está no lugar do meu pai, ele vai querer me matar? É isso, ele vai querer me matar. Ele me achou aqui, eu estava aqui sozinho. Eu estava aqui em Lodebar perdido, esquecido. Mas me acharam aqui agora, vão me matar. Eu imagino aquele menino entrando na presença do rei, tremendo de medo. Mas crianças, Davi não fez maldade com ele. Davi não castigou ele, Davi não matou ele. Sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que aquele rapaz, o Mefibosete, quando viu o rei Davi, se ajoelhou, se prostrou diante de Davi. E Davi foi bondoso com ele. Davi falou, não, eu estou aqui para ajudar você. E Davi usou de bondade para com Mefibosete. Mefibosete achava que não merecia estar ali, no palácio do rei, porque o seu avô Saul era inimigo de Davi. Mas não foi assim que Davi procedeu. Davi tratou ele com a bondade e com o amor de Deus. Mesmo Mefibosete não merecendo, sendo da família inimiga, Davi usou de bondade com ele, sabe? Que mesmo nós sendo pecadores, a gente não merece nada de Deus, Deus usa de bondade e misericórdia para conosco. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, pecamos contra Deus, mas Deus ainda assim nos ama e prova esse amor para conosco. Deus ama você, Ele fez você, Deus criou você, criou a mim, criou todas as pessoas que estão no mundo. Deus criou também esse mundo maravilhoso, a natureza, tudo que há de belo e bonito na natureza foi criado por Deus. O céu, a terra, as estrelas que estão no céu, o mar, as montanhas, as frutas gostosas que a gente come, tudo isso é prova do amor de Deus para comigo e para com você. Deus também está criando um lugar, preparando um lugar para mim e para você lá no céu, o lugar onde Ele está. O céu é um lugar lindo, perfeito, santo, e Deus quer que você fique nesse lugar, pertinho dEle, porque Ele é santo, o céu é um lugar santo. E Ele quer, é esse lugar que Deus tem preparado para você. O amor de Deus por mim e por você é muito grande. A Bíblia diz em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. Isso é Deus falando para mim e para você. O amor de Deus por mim, o amor de Deus por você é eterno, vai durar para sempre, não vai acabar nunca. É um amor muito grande. Ele usa de bondade para conosco. Ele tem misericórdia. A Bíblia diz que todos os dias, todas as manhãs, as misericórdias de Deus se renovam. E Davi, ele também teve misericórdia daquele menino, a situação frágil que aquele menino estava, tão debilitado por causa da sua paralisia, por causa de sua doença. Ele estava sujo, fedorento, mas Davi teve misericórdia e chamou ele. Sabe o que aconteceu, crianças? A Bíblia diz que Davi chamou Mefibosete para comer na sua mesa, na mesa do rei. E Davi falou assim, vem aqui, Mefibosete,
tem um lugar na minha mesa para você. E você vai comer todos os dias, sentado aqui na minha mesa, nesse palácio. Sabe que naquele palácio, crianças, devia ter muitas mesas, né, para várias pessoas comerem, os empregados, os servos, as outras pessoas. E tinha a mesa do rei, que só se sentavam as pessoas mais importantes da família. E Davi convidou Mefibosete para sentar na mesa da família. Ele era tratado como filho de Davi. Na verdade, Deus quer te tratar como filho. Ele quer te receber como filho. Na mansão celestial lá no céu, Ele está preparando um banquete para você. Sabe o que Deus tem preparado para todas as pessoas que o amam? O céu está sendo preparado para mim e para você. A Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Quero convidar você então, hoje, a crer em Jesus, que Jesus é o único que pode nos salvar. O sangue de Jesus nos limpa de todo o nosso pecado e nos prepara para estarmos na presença de Deus. E Deus quer então que você se torne filho dele. A Bíblia diz em João 1,12 assim. Sabe o que está escrito em João 1,12? Vamos ler juntos aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse versículo de João 1,12 diz que toda pessoa que recebe Jesus como Salvador, ela se torna filha de Deus. Então, se você receber Jesus no seu coração, você vai ser filho de Deus e você vai participar de todas as coisas do reino como um filho amado de Deus. É isso que Deus quer para você, tá bom? Um grande beijo. Esse é um exemplo, pessoal, de uma história da Bíblia que está em 2 Samuel capítulo 9, que foi transformada numa mensagem bíblica, evangelística, né? Por quê? Por quê? Como que uma história se transforma em mensagem bíblica? Quando você aplica o plano de salvação. Você não só conta a história, mas você fala do amor de Deus, você fala a verdade sobre o pecado, você explica a pessoa e a obra de Cristo, você oferece a salvação para as crianças. Então, tudo isso foi explicado aqui durante a narrativa, né, a apresentação da narrativa de Davi e Mefibosete. Você pode ter figuras assim, ó. Essa figura é para quando você falar de pecado, né? A gente falou que a situação de Mefibosete, de ser expulso ali da presença da casa do rei, do palácio do rei, de estar morando em Lodebar, de estar naquela situação paralítico, com vergonha, tudo isso se equipara a pecado, né? Porque pecado é estar longe de Deus, numa situação ruim. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é estar longe de Deus, é o pecado. A gente fala de Deus, o amor de Deus, quando Davi usou de bondade, misericórdia para Mefibosete. Então a gente mostra que Deus, ainda sendo a gente pecador, ele usa de bondade, misericórdia, ele nos ama.